Boa tarde, todas e todos. Eu sou o professor Marco Antônio Souza Alves, da Diretoria de Articulações e Mobilizações Políticas do APUBH. Iniciamos agora a edição 31 do programa Minuto APUB. Hoje faremos uma atualização do movimento grevista da categoria docente da UFMG, considerando a assembleia realizada ontem, dia 25 de abril, na qual os professores e professoras da UFMG deliberaram pela rejeição da nova proposta de recomposição salarial e reestruturação da carreira apresentada pelo governo federal no dia 19 de abril. Nesse sentido, a categoria decidiu ainda pela manutenção da greve deflagrada no último dia 15. A decisão dos professores e das professoras da UFMG será levada ao Comando Nacional de Greve, que deverá apresentar, junto com a bancada sindical, uma resposta oficial para o governo, junto com os resultados das assembleias realizadas nas diversas universidades e institutos federais que se encontram em greve no país. A proposta do governo, apresentada na última sexta-feira, dia 19 de abril, na mesa de negociação específica sobre as carreiras de docentes do Magistério Superior e do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, EBTT, e que foi rejeitada pela categoria, mantém o reajuste zero para esse ano, mas prevê parcelas de 9% em janeiro de 2025 e de 3,5% em maio de 2026. Com isso, pelas contas do governo, o reajuste chegaria a 22,97%, percentual esse que resulta dos valores acumulados em cada ano sobre o aumento do ano anterior, somados com o reajuste emergencial de 9% já concedido no ano passado. Portanto, ainda que represente um avanço em relação à última reunião, a nova proposta ainda não contemplou as demandas da nossa categoria. Lembramos que a proposta anterior do governo previa um reajuste de 9% dos vencimentos dos servidores públicos federais, sendo dividido em duas parcelas iguais de 4,5% a serem pagas em 2025 e 2026. A categoria construiu uma contraproposta para o governo. Essa alternativa teve como base o levantamento realizado pelo DIEESE sobre as perdas salariais acumuladas em nossos vencimentos no período de setembro de 2016 a dezembro de 2023. Ou seja, fez-se um apelo por uma recomposição salarial sem ganho real para a categoria, com a projeção de recomposição de 22,71%, dividida em 3 parcelas iguais, a serem pagas em 2024, 2025 e 2026. Essa contraproposta, porém, foi rejeitada pelo governo, o que culminou nos atuais movimentos grevistas. Na Assembleia de ontem, outro ponto rejeitado pela categoria foi o aumento dos benefícios, pois este deixou de fora parte da categoria, já que não contempla a parcela aposentada dos servidores e servidoras do setor da educação do funcionalismo federal. Afinal, o valor dos benefícios não é levado em consideração nos cálculos para a aposentadoria. Ou seja, embora possa trazer alguma recomposição no presente, o futuro seria comprometido. Apesar disso, ontem o governo e as entidades representativas dos servidores assinaram um termo de acordo referente ao reajuste dos benefícios, auxílio alimentação, per capita de saúde complementar e assistência pré-escolar, com pagamento retroativo a 1º de maio de 2024, próximo mês. O acordo não diz respeito à recomposição salarial, visto que a cláusula segunda do termo diz que, cito, as negociações relativas à reestruturação de carreiras e reajustes de remuneração ocorrerão no âmbito das mesas específicas e temporárias, devendo ser instaladas até o mês de julho de 2024. Fim da citação. Diante da decisão da Assembleia, os professores e as professoras da UFMG pretendem intensificar o movimento grevista. Afinal, é através da nossa capacidade de mobilização e pressão que temos a possibilidade de influir sobre as decisões políticas e econômicas da gestão federal. Dessa maneira, como forma de fortalecimento da luta, a categoria aprovou a participação dos professores e professoras
no movimento dos atos públicos do dia 1º de maio, Dia Internacional da Luta das Trabalhadoras e dos Trabalhadores. Já em nível nacional, a categoria deve construir, com base nas decisões locais, uma proposta unificada para ser apresentada ao governo federal. Diante desse cenário, estamos em um momento para construir estrategicamente os próximos passos de nossa luta pela recomposição salarial. Em relação ao ambiente interno da UFMG, os estudantes deflagraram uma greve que se inicia agora na próxima segunda-feira, dia 29 de abril. A decisão foi tomada em Assembleia Estudantil realizada no Diretório Central dos Estudantes, o DCE, na Praça de Serviços da Universidade na última terça-feira, dia 23 de abril. Por volta de 300 estudantes estiveram presentes, lembrando que os técnico-administrativos em educação da universidade já estão em greve desde o dia 11 de março, ou seja, um movimento que se estende há mais de um mês. Com isso, os 3 setores da UFMG aderiram ao movimento grevista. Na verdade, desde o início, a mobilização vem sendo construída em sintonia por docentes, técnico-administrativos em educação e estudantes. Algo que ajuda a fortalecer a nossa mobilização em nossa universidade. E, por outro lado, também contribui para que a comunidade acadêmica tenha condições de negociação junto à administração da universidade. Inclusive, no dia 17 de abril, representantes do Comando de Greve Docente da UFMG e também representantes da diretoria do APU-BH se reuniram com a reitora e a reitoria da universidade para tratar de assuntos fundamentais para o fortalecimento do movimento grevista de nossa categoria. Assim, 3 ofícios elaborados pelo Comando de Greve Docente da UFMG foram entregues à administração da instituição. Os documentos tratam dos seguintes temas: garantia do direito de adesão da categoria docente à greve, uma vez que foram registradas tentativas por parte de algumas chefias e diretorias de inibir a participação das trabalhadoras e dos trabalhadores no movimento. Além disso, orientações iniciais sobre a manutenção de serviços essenciais durante a greve docente da UFMG e, por fim, a solicitação de suspensão do calendário acadêmico de 2024, enquanto ao longo do período grevista. Em um primeiro momento, percebemos um aceno da administração da universidade que se comprometeu a buscar analisar as reivindicações apresentadas. Por ora, aguardamos o posicionamento da reitoria em relação às medidas solicitadas e, contudo, ressaltamos a necessidade de que o posicionamento da administração da universidade seja formalizado para que tenhamos garantias em relação ao seu cumprimento. De todo modo, na última segunda-feira, dia 22 de abril, a reitoria da UFMG publicou nota em que atesta a legitimidade das reivindicações que motivam as greves deflagradas pelos servidores docentes e técnico-administrativos, assim como foi reafirmado o compromisso de diálogo com os 2 segmentos. No documento, a administração da universidade também afirmou que, após o fim do movimento, cito, eventual ajuste de calendário acadêmico, caso necessário, será apreciado e deliberado pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, o CEP. Fim de citação. O ajuste do calendário acadêmico, porém, não seria o suficiente para garantir o cumprimento dos direitos de todos os docentes da universidade. Essa situação se torna particularmente evidente no caso das professoras e dos professores substitutos, devido à especificidade que compõe o tipo de contratação desse segmento de nossa categoria, que estabelece a data de início e término da prestação de serviços à universidade. A possibilidade de reposição de aulas pode ser, em alguns casos, inviabilizada. Esses temas foram tratados em uma atividade de greve realizada no dia 23 de abril no Colégio Técnico da UFMG. Em reunião do Comando de Greve Docente e do APUB, as professoras e professores substitutos denunciaram o fato de
estarem sendo tolhidos em seu direito de aderir à greve devido ao tipo de vínculo que eles têm firmado com a universidade. E ainda por cima, há relatos de assédio moral e pressão contra estes docentes com o intuito de coibir a adesão ao movimento grevista. Como representante legal da categoria docente da UFMG, o sindicato reiterou o seu papel de lutar pelos direitos de todas as professoras e de todos os professores dessa universidade. Assim, o APUB conduzirá as medidas administrativas e jurídicas necessárias para assegurar o cumprimento dos direitos dos docentes substitutos. Além disso, nessa reunião, as professoras e os professores substitutos presentes também aprovaram uma moção de apoio à greve dos docentes da UFMG. Para ter informações sobre a agenda de atividades e também para acompanhar a cobertura da greve, acessem as nossas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter. Fiquem por dentro também de nosso site, de nosso informativo semanal, que é enviado por e-mail, e pelas listas de transmissão do WhatsApp. Essa semana ficamos por aqui. Um abraço, até a próxima semana. Professores e professoras da UFMG em greve.